Eu vou dar aula de química, amanhã eu dou aula de física, tá? A gente parou ontem na página 201, beleza? Tá brisando? Entendi, foi nada. Ah, é um meme. Tá bom, Ítalo. Bom, então, ontem eu terminei parei na página 201, fiz os tipos de classificação das reações químicas, tá? Classificação das reações químicas. Aí a gente classificou a reação de duas maneiras. Uma eu chamei de exotérmica. A exotérmica é aquela que libera calor para o meio, tá? E eu tenho a outra que é endotérmica, que é aquela que absorve calor do meio, tá? E aí eu também falei quanto à espontaneidade. Nós temos reações que são espontâneas, e eu tenho reações que são não espontâneas, certo? Então, foi isso que a gente falou ontem, na questão da classificação das reações. Beleza? A gente já falou dos tipos de reação. Quais são os tipos de reações que a gente já trabalhou e já sintetizou? A gente já falou das reações de síntese ou adição. Só dar uma recapitulada nisso aí, tá? Nós falamos na análise ou decomposição. Já falamos na simples troca ou deslocamento e na dupla troca. Vou só, vou só dar uma palhinha rapidinho sobre isso, tá? Então a gente inicia hoje a nossa aula na página 202. Página 202, tá bom? Só uma pinceladazinha, porque a gente já falou disso. Aqui ele fala, ó, quanto à relação entre as substâncias. As reações podem ser síntese ou adição, quando duas ou mais substâncias simples reagem, dando origem a uma única substância. Né? Já mostrei isso várias vezes, através de exemplos, dentro de uma reação química. Né? Então, não tem mais dúvida o que seria uma reação de síntese ou adição. Uma reação de análise da decomposição é quando uma substância mais complexa se divide em duas ou mais. Uma única substância se divide em um ou mais. Já mostrei isso aí para vocês também. Então, basicamente, ok, né? Também. Acredito que não tenha mistério aí para isso aí. Certo? O que mais? O que mais? E também, não, pirólise e fotólise eu não falei não, mas eu lembro que eu botei só o conceito, mas aí a gente vai falar aqui. Vamos lá, pirólise. O que é uma reação de pirólise? É uma decomposição pelo calor. Na indústria é também chamada de calcinação, tá? A reação chamada de pirólise. Uma aplicação muito recorrente da pirólise é a carbonização da madeira, que tem o produto final carvão vegetal, utilizado no fornecimento de energia em algumas indústrias. Por meio ainda da pirólise, a Petrobras aqui no Brasil produz óleo e gás a partir de xisto, um tipo de rocha metafórmica e pneus. Desse tipo de reação, galera, que é também feito o asfalto, tá bom? Então, a pirólise é uma carbonização que é feita a partir de alguma estrutura, tá? Beleza? Então vamos falar agora da fotólise. A fotólise é quando nós temos a decomposição da luz. Por exemplo, um exemplo de fotólise é a fotossíntese. O que acontece com os vegetais? Os vegetais utilizam a luz solar para poder adquirir energia, tá? De forma natural. Então, ó, processo por meio da qual os vegetais
transformam a luz em energia vital, certo? Então, a fotólise da água, que ocorre na fase clara, seria exatamente a reação mais importante desse processo. Mas como isso acontece? A gente já sabe como é que acontece a fotossíntese. A energia solar é absorvida, né? A energia dos elétrons, ela entra em contato com a clorofila, né? Então recupera esses elétrons retirando as moléculas de água. As moléculas de água assim decompõem-se em íons de hidrogênio e átomos livres de oxigênio. E é exatamente nesse processo de decomposição que chamamos de fotólise. Então, o que é a fotólise? É quando você decompõe a luz. Decomposição da fase da luz. Então, o que o vegetal faz? Ele absorve a energia do sol e aquela absorção depois vai virar uma decomposição. Vocês já estudaram a reação de decomposição. É quando se fragmenta em outros metais. Beleza? Vamos falar agora da eletrólise. Outro tipo de reação. Então, ó, o que a gente já falou até o momento? Já falamos de vários tipos de reações, ó. Exotérmica, endotérmica, espontânea, não espontânea, síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento, dupla troca. Aí falamos da pirólise e da fotólise, beleza? E agora eu vou falar da eletrólise. Todos esses são tipos de reações químicas, tá bom? Então vamos lá, né? Eletrólise, decomposição pela passagem de corrente elétrica, ou melhor, transformação de energia elétrica em energia química. Então, de maneira bem clara, eletrólise. Como é que a gente trabalha com a eletrólise? É muito fácil. Por exemplo, você pega uma substância, vou pegar aqui a prata. Não, o cobre. Aí tu pega o polo do cobre, um polo positivo, um polo negativo, coloca dentro da água. Os outros dois polos tu vai ligar numa tomada, no positivo e no negativo. E nesse polo você vai criar tipo como se fosse uma lâmpada. Se eu não me engano, já levei até para vocês ver uma vez numa reação química que você colocava o polo dentro da água e acendia a lâmpada. Acho que eu mostrei para vocês já isso aí. Esse processo é chamado de eletrólise. Por quê? Porque eu vou transferir energia através da corrente elétrica, entendeu? Os elétrons vão começar a girar e ali vai ser gerado energia, tá? Mas eu preciso da corrente elétrica. Não tem como eu gerar energia se não tiver a corrente elétrica. Por isso que é chamado de eletrólise. É diferente do processo de pilha. Pilha, eu não preciso de energia. Eu pego a pilha, coloco numa máquina, numa calculadora, coloco num relógio, coloco em algum meio da qual eu vou precisar. E se o aparelho estiver em perfeito funcionamento, eu não preciso da corrente elétrica para ele funcionar. Por exemplo, ó, mouse sem fio, ó, a base de pilha. A base de pilha. Se ele é a base de pilha, eu não preciso da corrente elétrica, tá? Então é muito simples você trabalhar com a pilha, diferente da eletrólise. A eletrólise não, a eletrólise eu preciso da corrente elétrica para poder trabalhar com ela, tá bom? Então falamos já de quantos tipos de reações aí, ó. Vamos lá, vou recapitular. Endotérmica, exotérmica, espontânea, não espontânea, síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento, dupla troca. Aí falamos das três últimas agora: pirólise 10, fotólise 11 e eletrólise 12. Só aí 12 tipos de reações químicas referente ao estudo desse meio, tá certo? Alguma pergunta?
Não, né? Vamos para frente. Vou falar agora da simples troca ou deslocamento. Quando uma substância simples reage com a substância composta, originando duas novas substâncias, uma simples e outra composta. E aqui a gente já viu também que é quando tem uma simples troca ou deslocamento. Tá bom? E aí o último tipo de reação, que é a dupla troca ou dupla substituição, a gente já viu também, não há necessidade da gente repetir nem a dupla troca, tá bom? Vamos fazer a atividade relacionado a síntese, análise, dupla troca ou simples troca, tá bom? Estou na página 204. Ok? Vamos lá. Gente, classifica as reações abaixo em síntese, análise, dupla troca ou simples troca. Letra A, galera. Que tipo de reação é? Uma atividade. Página 204. Letra A, galera. Qual é o tipo de reação? Cuida. Estou esperando os senhores me dar a resposta da letra A, viu? Meu amigo Ítalo disse que é troca simples. Existe essa reação? Troca simples? Ah, simples troca, né? Quis dizer? Eles erraram. A gente não trabalha com esse nome faz muito tempo. É simples troca. Botaram troca simples, olha. Ítalo, eu tenho uma única substância composta se decompor, né? Não. Na letra A eu tenho uma análise ou decomposição. Análise ou decomposição. A letra A. Letra B. Qual seria aí a resposta da B? B de bola. Deixa eu botar aqui o carregador do. Resposta da B? Cadê a Ingrid, hein? Ninguém participando da aula, meu irmão. A Ingrid tá aí, não? Ah, apareceu, né, bichinha? Tá, tô calmo. Adição? Isso, Ingrid. Síntese ou adição. Tá com saudade de você participar, viu? Letra C. Outra pessoa aí. Tá na sala? Laura, Isabelle, Arthur. Qual é a reação aí da C? Ítalo, simples troca. Deslocamento é a mesma coisa. Letra C. Isso. Simples troca ou deslocamento. Muito bem. Bem, muito bem. Oi, Ingrid.
Hoje é a final. Hoje vai meter chibata no Bahia. Hoje eu vou assistir. Letra D. Termina a aula aqui, vou dar uma corridinha. Aí chegar, se preparar para assistir o jogo. Letra D. Eu tenho um cromo mais oxigênio produzindo 2 cromo O3. Que tipo de reação é essa? Corre de máscara, Ítalo. Letra D, isso. Síntese. Isso, Ítalo. Síntese ou adição. Tudo bem. Síntese ou adição. Muito bem. Vamos para cima. Próxima, né? Letra E. Qual é o tipo de reação da letra E? 2 cobre mais O2, produzindo 2 CuO. Adição também? Isso. Síntese ou adição? Obrigado, Ingrid. Digam aí a resposta da F. Letra F. Beleza, letra F, isso aí. Simples troca ou deslocamento. Muito bem, Ítalo. Letra G. Letra G é KClO4 produzindo KCl mais 2O2. E aí? Qual seria a reação da letra G? Égua. Letra G, análise, é? Deixa eu ver. Isso. Análise ou decomposição. Isso aí, papai. Letra H. F2 mais KBr2 produzindo KCaF2 mais BR2. Tem certeza? Certeza que H é dupla troca? Ah, simples troca ou deslocamento. Você tem uma substância simples ali, né? Letra I. Letra I, ela é o quê? NH3 mais HCl, produzindo uma única substância composta. Isso. Síntese ou adição. Muito bem. Isso daí foi aí, né? Aqui a resposta daí. Síntese ou adição. Vamos para J. A J é
3Mn3O4 mais 8Al, produzindo 9Mn mais 4Al2O3. A J é o quê? Não, não, nitrógeno. É, gente, travou aí, foi? Pronto, beleza, voltei aí. Tinha caído aqui a conexão. Paramos na letra J, vamos para a letra K. Letra K é o quê? Vocês botaram o quê aí? CaCO3 produzindo CaO mais CO2. Análise, isso. Análise ou decomposição. Beleza. Então, respondida aí a primeira questão todinha, tá bom? Vamos à segunda. Descubra o produto que falta em cada equação química e classifique. Tá bom. Vamos fazer aí, né? Segunda. Letra A. Ele botou o seguinte. Deixa eu ver aqui, tá? Vamos lá. Segunda letra A. Isso, tá faltando o CaO, tá? E ela é uma reação de análise ou decomposição. Letra B. O que está faltando? HCl mais NaOH produzindo H2O. Tá faltando o que ali? Tá faltando, gente, o NaCl. Tá? E ela é uma reação de dupla troca. Tá bom?
Vamos aí para a próxima. C. Qual? A B é difícil? É nada. Assim. Ó, o ZN aqui, na letra C, ele vai se unir com a parte final. Porque assim, ó, reação química é o positivo com o negativo, entendeu? Então, por exemplo, ó, na letra C, nós temos aí o H2SO4, o SO4 é a parte negativa e o ZN é a parte positiva. Então vai ficar Z, vai ficar assim, ó, ZN SO4. E ela é uma reação de simples troca. ZnSO4 é uma simples troca. Pronto, na letra D, ó, o positivo com negativo. O positivo é o Ag e o negativo é o Cl. Então vai ficar AgCl. AgCl. É uma reação de dupla troca. Era bom eu estar fazendo no caderno, né, essas reações, para vocês verem. Ou ficou entendido? Se tiver ficado entendido, eu explico no caderno. Abra aqui uma abazinha aqui. E aí? Não, eu vou deixar para explicar, explicar a reação química, como monta a parte do produto depois. Eu mostro depois como é que faz. Na próxima aula, amanhã. Amanhã eu mostro, beleza? Vou parar para explicar aqui algumas coisas, né? Tá, não, amanhã eu faço. Amanhã eu explico essa parte. Vamos ver aí agora as leis que regem as reações químicas. Ó, no fim do século XVIII, alguns cientistas da época, depois de observar e comparar inúmeras experiências, perceberam que as reações têm um comportamento característico. A partir daí foram formuladas as chamadas leis experimentais, ou também chamadas de leis ponderais, tá? Então a gente vai ver agora as leis experimentais ou chamada de leis ponderais. Inclusive, pessoal, vocês que estão entrando agora nessa fase de mundo acadêmico, a partir do próximo ano, vocês vão estar ingressando no ensino médio. Ano passado caiu uma questão no Enem sobre leis ponderais, que é o que a gente vai estudar agora. Então, por isso que é importante você fazer um bom nono ano. Por quê? Porque o nono ano ele é a base de praticamente tudo do que vocês vão ver no ensino médio. Tá certo? Então vamos lá, vamos vacilar não, vamos pegar essa daí, entendeu? Vacilar não para a gente poder entender todos os conceitos aí sobre essa parte, né? De das leis ponderais, beleza? Vamos lá. Eu vou começar aqui com a lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier. Bom, o que que Lavoisier diz na lei dele? Ele diz que na natureza nada se perde, tudo se cria e tudo se transforma. Certo? Então, como é que eu posso explicar a lei de Lavoisier? A lei de Lavoisier ela é baseada em quê? Olha só.
Em uma reação química isolada, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Então, por exemplo, dentro da lei de Lavoisier, galera, não pode ter perca de massa, tá? Só que o sistema ele tem que ser um sistema o quê? Fechado. Então, por exemplo, ó, digamos que eu tenho aqui uma reação A mais B, certo? Produzindo C, tá? Ó, digamos que A tenha 10 gramas, digamos que A tenha 10 gramas e B tenha 20 gramas. Quanto que eu tenho que ter em C? Já que a lei de Lavoisier diz que as massas do reagente tem que ser igual a do produto. Então, quanto é que vai valer C? Vocês acham que C vale quanto? E aí? Vou repetir. Lei de Lavoisier diz. E isso, Patrício? 30. Obrigado. Obrigado aí por estar prestando atenção. Então, olha só. Ele diz que o reagente tem que ser igual ao produto. Então, se no reagente eu tenho 30 gramas, que é 10 mais 20, dá 30, então no produto eu também tenho que ter 30. Então, o C é igual a 30, tá certo? Por quê? Porque ele diz, dentro da lei de Lavoisier, que não pode ter perca de massa e que a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Então, se é igual, não pode ter perca de massa. Então, se eu tenho 30 gramas no reagente, eu tenho que ter 30 gramas no produto. Entendeu? É basicamente assim. Alguma pergunta? Isso. Sara. Essa é a lei de Lavoisier, tá bom? Então, a soma dos reagentes tem que ser igual a do produto, tá? Então, digamos que eu tenho hipoteticamente isso aqui, Sara, ó. A mais BC produzindo T. Aí eu só, digamos que eu só tenho o valor do D, 50. Quanto é que vai ser o valor do A? Quanto é que vai ser o valor do A? E quanto é que vai ser o valor do AB? Alguém sabe? Ó, do AB, ó. O valor do BC, né? Isso. E isso, Sara. 25. Muito bem. Porque somando as duas vai dar 50, entendeu? Porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então não há perca de massa, segundo a teoria de Lavoisier, tá? Ok, pessoal? Aí vamos só falar aqui da. Vamos só falar aqui na lei de Prost. Aí a gente encerra a aula.
Louis Prost, também teórico francês, escreveu a Lei das Proporções Constantes. Então, o nome da Lei de Prost. Lei de Prost. Ó, Lei de Lavoisier, tá? Lei de Lavoisier é a chamada Lei da Conservação da Massa. Da massa. Certo? A Lei de Prost é a chamada Lei das Proporções. Lei das Proporções Constantes. Tá? Vou explicar como é que funciona aí a Lei das Proporções Constantes. Olha só. Ele diz aí, ó, a proporção da massa da substância que reage e a das que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Então, olha só. Vamos entender aí como é que funciona o processo. Ó. Acompanhe comigo aí essa tabela em azul na página 206. Ó, na primeira proporção, o que aconteceu aí? Ó? Eu tinha o carbono mais o oxigênio produzindo CO2, certo? O que estava acontecendo? Nós tínhamos 3 gramas, nós tínhamos 8 gramas, e aí produziu 11 gramas. Não foi? Com o passar do tempo, ele dobrou a massa dos dois. Ó. De 3 ele foi para 6, 3 vezes 2, 6, e 8 vezes 2 deu 16. Quando ele dobrou, a massa também dobrou do CO2, ó, ficou 22. Certo? Aí, se a gente dobrar mais uma vez, você vê. Vamos dobrar aqui mais uma vez, né? Vamos aumentar mais 3 aqui, vai ficar 9. Dobrando aqui, 16, 24. 24 mais 9 dá 33. O que acontece? A gente aumentou 3 unidades de massa, né? Por exemplo, aqui, ó. O que a gente fez aqui no carbono? A gente aumentou de 3 em 3, né? Ó. 3, 6, 9. Dobrou, né? 3 vezes 2, 6, né? Aí depois dobrou, ó, triplicou, né? 3 vezes 3 deu 9. Aqui dobrou, 8 vezes 2, 16. Depois 8 vezes 3, 24. Triplicou. Aí quando o que eu fiz? Na primeira? Na primeira eu dobrei. 3 vezes 2 deu 6. Na segunda eu tripliquei. 3 vezes 3 deu 9. Mas perceba que quando eu faço isso, a massa lá no produto também aumenta. De forma proporcional. Tá? Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando você reage às duas reações numa forma de reação fixa e constante, você varia a massa também. Tá bom? Mas aí fique tranquilo que quando for na próxima aula eu explico melhor essa parte da lei de Proust. Tá bom? Tchau, coloque o número de vocês e a gente encerra a aula de hoje. Beleza? Tchau, gente.